Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Desistir é fácil, perseverar é uma guerra, mas vamos aprender com a palavra como perseverar. O Senhor chamou o profeta Ezequiel para levá-lo a um determinado lugar e o levou até o vale dos ossos secos. Uma visão terrível, irreversível, tudo que o profeta pôde contemplar era destruição. Ossos sequíssimos espalhados, não sobrou nada daquele exército. O que um dia foi chamado de exército agora é um cemitério. Deus mandou que ele fizesse algo enquanto ele estava ali, porque na verdade o Senhor não o levou para ver destruição, o Senhor o levou para ver não morte, mas vida. Ele não esperava isso. E o Senhor disse para o profeta em Ezequiel capítulo 37, o Senhor disse no versículo 9, então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Você veja que a palavra em hebraico usada para vento e para espírito é a mesma. Então aqui tem um jogo de palavra, porque está falando do vento. Na verdade não é o vento que nós conhecemos, é o vento do Espírito que sopra sobre nós e reverte o caos em milagre. A palavra é ruar. E quando a gente vê que Jesus entra no cenáculo, lembra lá em João capítulo 20? Ali era um vale de ossos secos. Por quê? Porque os discípulos estavam preocupados, ansiosos, dominados pelo medo, totalmente desanimados. Ali era o vale dos ossos secos de um chamado, de um ministério. Quando Jesus entrou e se apresentou aos discípulos, depois que ele disse Shalom, ele fez algo, ele soprou sobre os discípulos, ele reanimou aqueles que estavam mortos, reanimaram. E quando Jesus entra pela segunda vez no cenáculo, a disposição de todos eles já era a mesma, já não era mais a mesma. Eles estavam animados, eles já tinham falado com Tomé: Tomé, você perdeu, o Senhor passou por aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. O Senhor, ele pode soprar agora sobre a tua família, ele pode soprar sobre as suas emoções. É só você falar: Senhor, eu preciso de ânimo novo, eu preciso de vida e vida em abundância. Tem uma outra situação tão caótica quanto o Vale dos Ossos Secos, dessa vez no Novo Testamento. Em Atos capítulo 20, nós encontramos Paulo, que foi pregar, e ele pregou a noite toda. E como está escrito em Troade, ele pregou a noite toda, era meia-noite, ele ainda estava pregando, e um rapaz que estava lá, ele estava no lugar certo, mas ele caiu no sono. Esse rapaz se chamava Eutico e era o terceiro andar, imagina só que queda, e não deu outra. Esse menino, esse rapaz, ele morreu. Paulo, tranquilo, ele como profeta, o profeta não se desesperou, tudo bem que ele não estava naquele nível de fé. Ele, quando o Senhor perguntou: posso ressuscitar esses ossos? Esse Senhor é que sabe. Ele estava querendo andar no ritmo de Deus, mas ele não chegou no vale de ossos secos já com aquela fé. Deus injetou fé no profeta. Paulo, que estava pregando, ele não estava pregando uma palavra morta, ele estava pregando uma palavra viva. Ele conhecia o Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do milagre. Quando falaram: olha, um rapaz caiu e ele morreu. Não esqueça que Lucas estava com Paulo e Lucas era médico. Então, se Lucas falou que morreu, é porque morreu mesmo. Paulo ficou inabalável. Paulo desceu. Quando ele viu ali o rapaz que tinha morrido, Eutico, ele simplesmente, vamos ver o que ele fez? A palavra fala muito melhor. Atos capítulo 20, no versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos.
um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Todo mundo tinha desistido. Todo mundo falou: morreu, acabou. O que Paulo fez? Paulo abraçou. A unção que estava sobre Paulo era esse sopro do Espírito, vida, vida e vida em abundância. Quando Paulo abraçou Eutico, o coração de Eutico começou a bater novamente. Eutico, se ele morreu com traumatismo craniano, se ele morreu com hemorragia interna, não importa. O que aconteceu com o corpo de Eutico era irreversível, mas diante do abraço, cheio de unção, cheio de fé de Paulo, o corpo dele reativou novamente, a corrente sanguínea reativou e o que estava avariado foi restaurado, foi curado completamente. Que milagre é esse? Foi ressurreição. Eutico voltou à vida e voltou para escutar Paulo. Por isso que eu digo, nós desistimos, a gente desistir é fácil. Agora, perseverar é ter que lutar contra a voz de outras pessoas. Paulo, não adianta mais você fazer nada, porque ele morreu. E ali estava um médico, como eu disse. Então, você tem que vencer a voz das pessoas que estão ao teu redor, você tem que vencer a sua própria voz. Não vai dar certo, mas não é possível, já acabou, já morreu. E você tem que vencer a voz do diabo, que é, olha o escândalo, você que está aqui em Troade para evangelizar, você foi o motivo de uma morte, porque se esse rapaz não estivesse te ouvindo, ele não teria morrido. Tudo isso invadiu, você acha que não chegou na mente de Paulo? Mas Paulo não deixou que permanecesse. Você não pode evitar que um pássaro ele coloque um ovo na sua cabeça, mas você pode evitar que pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Esse é um ditado, né? Você não pode evitar que ele pouse, mas você pode evitar que ele faça um ninho. O pensamento, você não pode evitar que ele chegue, mas você pode evitar que ele fique enraizado em você. O pensamento de incredulidade, ele vai chegar. O pensamento de medo vai chegar. O pensamento de insegurança, com certeza, preocupação, vai chegar. Mas você tem que fazer como Paulo. Não, eu vou lá, porque eu conheço um Deus de vida. Troade não vai ser visitado pelo escândalo. Morreu numa reunião de cristãos, morreu um rapaz, porque Paulo se estendeu demais, falou demais. Já pensou? Tudo que Paulo estava fazendo ia ser um retrocesso. No entanto, Deus queria que aquele milagre pudesse impulsionar aquela cidade para outro nível, e foi o que aconteceu. Tudo que Paulo ensinou naquele momento ainda foi impulsionado por esse grande milagre. A cidade toda falava, porque Eutico ressuscitou, Eutico ressuscitou. E eu digo para você que o problema que você está vivendo hoje pode assim ser um escândalo, pode ser um motivo de pessoas não entenderem o que você está passando, já que você ama a Deus e você serve a Deus. Mas se você perseverar como Paulo, não, eu vou descer. Eu vou até esse menino, eu não vou me esconder, não adianta eu negar, ele caiu, eu preciso descer, eu preciso ver, eu preciso orar por esse menino. Eu garanto que Paulo, naquele momento que ele abraçou o menino, a unção que estava sobre Paulo foi para o corpo do menino e Paulo não desistiu. Como eu disse no início, desistir é fácil, agora perseverar é uma guerra, é uma luta. E Paulo, ele guerreou contra a voz do diabo. Olha, eu vou destruir o teu trabalho aqui em Troade, você vai ser um homem desacreditado. A própria voz dele de dizer não vai funcionar, a voz dos outros é tarde demais. Ele venceu todas as vozes, ele fez o que Deus mandou. Deus falou, abraça essa causa, abraça esse rapaz, porque ele vai viver novamente. Quando você entra em oração, entra em jejum, você está abraçando uma causa. Você está abraçando causas que estejam tão mortas quanto Eutico. Mas Deus é um Deus que pode reavivar, que pode restaurar, que pode trazer
No lugar da vergonha, dupla honra. Isaías 61. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da morte, ressurreição. Jesus mesmo, ele disse, eu sou a vida e eu sou a ressurreição. Ele é vida para te levar, para te dar nova vida. Você que era morto, agora você é vivo em Cristo Jesus. E ele é ressurreição para todas as causas mortas que você enfrenta. O inimigo, ele olha e fala, pronto, eu destruí o seu sonho. Eu matei, eu desanimei. Mas se você perseverar, você vai falar como Paulo, ainda não acabou, ainda não é o ponto final. O ponto final é a intervenção divina. Se eu puder definir, se eu puder definir milagre, eu diria que é a interferência divina em uma situação humana no reino natural. É o poder de Deus atuando no reino natural, revertendo o mal em bênção, trazendo vida onde há morte. É esse o Deus que nós conhecemos. Então agora chegou a hora da gente orar. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários para podermos orar uns pelos outros. Senhor, não podemos desistir jamais, porque o Senhor reverte. Mesmo que pareça o fim para todos, inclusive para nós, para o Senhor não, pode ser um recomeço, pode ser um relato de milagres. Por isso, eu quero declarar que a fé que está neste ambiente vai atuar agora. Sopra Espírito Santo sobre corações que estão mortos. Sopra Espírito Santo sobre situações em desespero, mortas. Em nome de Jesus, sopra sobre as finanças, sobre a vida espiritual, sopra sobre as emoções, que haja vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha muitas experiências de entender que o ponto final é o milagre e não a sua desistência. Agora deixa o teu like e compartilhe com muitos também.